Boa tarde a todos. Rogério Zarte, sou coordenador do gás aqui do MS. Nós vamos abrir espaço para perguntas, pedindo que pode ser feito ou por microfone ou por escrito, como preferirem, pedindo que sejam objetivos e que se identifiquem antes da pergunta, dizendo o nome e a sua região de atuação. Ok? Está aberto, então, para perguntas. Posso falar aqui? Acho que todo mundo escuta. Todo mundo escuta. A minha pergunta é para o Felipe. Você disse que você faz a sua desinfecção da cauda com toda a parte nutricional já colocada, para depois você colocar o biológico. Você já passa toda essa situação pelo ozônio, não incrusta para o seu milho, para a sua soja, não dá nenhum problema nesse sentido? Isso, eu preparo tudo antes, esterilizo tudo junto e depois coloco o inóculo. Não dá... É que assim, as caixas d'água de 2.000 litros e, por exemplo, 1% de farelo de soja vai dar 20 quilos. É 1% de farelo de milho mais 20 quilos. Então, o volume de água ainda é muito grande para eles querer se empaçocar. E eu utilizo também a bomba de água centrífuga, né? Então, alguma coisa que queira empaçocar, a bomba vai acabar diluindo de novo ou forçando ela que se dilua. Mas funciona bem. Existe assim uma perda de nutrientes, porque o ozônio ele acaba agravando o meio de cultura em si. Isso existe uma pequena perda de nutrientes ali. Mas o benefício da esterilização ainda é maior do que essa perda de nutrientes que possa ocorrer com o ozônio. Perguntas? Assim, em média de 15 minutos depois já pode colocar o inóculo. Mas eu mantenho o sistema agitando, né, funcionando e com a injeção de ar também trabalhando. Porque o ozônio ele é um gás que ele é muito volátil. Então, rapidamente, 15 minutos após você desligar o geradorzinho de ozônio, com o próprio funcionamento natural ele vai evaporar do meio ali e vai não causar problema nenhum mais. As bactérias a gente vai adicionar. Sou Raul do Paraguai, queria perguntar tanto para o Marcos como para você, Reginaldo. O Marcos falou de equilíbrio no solo, que tem toda a parte nutricional. Você fez muito teste, Marcos, mas quanto tempo você acredita que leva esse equilíbrio nutricional no solo para que a gente possa dedicar 100% ou diminuir a fertilização, né, que a gente comentou? E outra coisa, Reginaldo, vocês só visaram a parte econômica, então já não esse equilíbrio, mas já deu um resultado financeiro muito interessante. É isso mesmo? Não, essa questão é bastante dependente da situação que o solo se encontra, né? Então, a questão no nosso caso, era saber se é possível. Se é possível trabalhar sem fungicida, como que foi o caso aqui. É possível. Claro que tem toda a interação de ambiente, um ano é diferente do outro, né? Então, nesse caso, a gente conseguiu, foi satisfatório, chegou no final com um nível de doença igual das outras áreas, né? Mas vai da questão de ano, né? Então, mas é possível sim. Com relação também, só reforçando a fungicidas, eu tenho também buscado esse controle. Quem quiser se propor a fazer, tem que monitorar. Nós precisamos, na verdade, o produtor vai trabalhar bem mais do que no sistema químico. Cada 5 dias, ainda mais quem é o pagador da conta, cada 2 dias eu estava olhando a lavoura, e tinha noite que às vezes não dormia. Eu diminui bastante o uso do fungicida, com o uso do Pumilis e do Subtilis. Com essas dinâmicas das conversas em grupo, eu tirei fora o cobre do sistema, porque o cobre é praticamente, como se falou no grupo, uma água oxigenada. Mas tem produtos à base de cobre que pode ser usado junto com as bactérias. Já tem no mercado. Então, isso aí é uma busca, sim, né?
eu quero colocar, tipo assim, para despertar o interesse de vocês, nós temos que ver do seguinte princípio, porque cada um vai fazer uma caminhada, cada um dentro desses manejos está numa altura do campeonato. Tem uns que está totalmente químico, tem uns que já está fazendo alguma coisa, tem uns que quer mudar, tem uns que está pensando em mudar. O que nós precisamos entender? Em primeiro lugar, solo, nós temos que entender que solo é vida. A partir do momento que o produtor se conscientizar que solo é vida, ele vai começar a cuidar o que vai botar na vida, ou no solo. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que começar a tomar cuidado. Desde, por exemplo, que nem um simples cloreto de potássio, que o professor Zé Garcia nos chamou bastante atenção nesse sentido, devido ao cloro que tem nele. E o cloro também acaba com todas as bactérias, entendeu? Então, nós estamos avançando numa outra forma de fazer a agricultura, numa outra forma de fazer a lavoura. Então, tudo nós precisamos repensar como nós vamos fazer, o que nós vamos usar, e se o que nós estamos fazendo não está impactando a biota, a que ponto está impactando a biota. Então, nós somos muito carentes de informação. A agricultura convencional ela está voltada para um sentido, né? E, por exemplo, dentro da academia, nós vemos o que nós vemos na agricultura? Química, física e biológica. Eu até comentei no grupo. E o gás, por exemplo, e quem busca ativar a biota do solo, nós temos que meio que inverter essa ordem. Nós temos que colocar em primeiro lugar a biota, e daí a química e a física. Por quê? Porque nós temos que primeiro pensar na vida do solo. Então, a química, se nós exagerar na química, nós vamos fazer mal para a biota. Então, se nós começar a ter esse entendimento, essa visão e esse cuidado, os nossos procedimentos vão começar a mudar. Então, isso aí vai depender de cada produtor. É um desafio para cada produtor. Quem quer ficar na zona de conforto e ficar na mesmice, fica do jeito que está. Porque, na verdade, é um desafio muito grande. Esses cursos, esses fóruns que nós estamos participando, os palestrantes aí estão dando as dicas para nós e nós estamos buscando colocar isso aí na prática, né? Ok. Só para acrescentar, eu já venho com 2 safras suprimindo totalmente os fungicidas químicos, utilizando apenas as caudas, sulfocálcica, bordaleza e viçosa, e, claro, os micro-organismos, né, adicionados. Então, é possível, realmente, eu era aquilo que ele falou, né, observando, monitorando o dia a dia. E se houver alguma incidência, né, em função do ambiente, nós temos tempo e temos condições de atendê-la com produtos que não sejam tão agressivos assim quanto os fungicidas químicos. Eu só, desculpa me prolongar um pouco. Outra coisa que eu quero assim colocar para vocês na questão dos tratamentos de semente. E nós estamos muito agarrados na questão de aplicar fungicida na semente. Eu desafio, eu estou tentando, já estou fazendo, e vocês procurem, aos poucos, ir migrando, mudando desse sistema para o outro. Deixar de usar o fungicida na semente. Porque a simbiose que acontece do brade no soja, do brade rhizobium, por exemplo, é uma simbiose. Esses níveis que nós temos visto nas fotos e nos slides, isso aí é realidade. Isso aí, quem está usando, tirou bastante o uso do fertilizante químico no entorno da semente, que ele prejudica tanto como o ácido como o sal, a simbiose. Existe uma outra simbiose, que é a micorriza. E a micorriza, ela colabora com toda a função nutricional da planta, e principalmente fósforo. Então, se nós colocar, por exemplo, fungicida na semente, nós não deixamos a simbiose da micorriza ocorrer. Então, esse é um desafio, acho que vocês experimentam no dia a dia de vocês, 1 talhão, 2, vai pegando coragem, usa tricoderma, usa bactéria, usa outras fontes aí, e deixar de usar o fungicida na semente. Isso aí eu coloco para vocês assim, que eu vejo assim que vai ter resultado. Nós vamos conseguir o que com isso aí? Nós vamos poder, quem quiser ainda continuar com fertilizante químico, pode usar, mas ele vai poder usar a metade da dose
a metade da dose vai ter a mesma eficiência do que uma dose total que anda se colocando se nós tomar esses cuidados. E outra, não colocar, por exemplo, no entorno da raiz, que nem o Reginaldo falou, nós temos que pensar no sistema e não colocar, evitar de colocar no entorno da raiz, porque é ali que ocorre as simbioses. E se nós colocar, tu vai colher 50, 60 sacos, agora daí para frente vai ser difícil. Outra coisa que eu quero frisar para vocês, por exemplo, quem busca altas produtividades, nós temos o SESB, que tem os resultados dos campeões. Os resultados de recorde de produção só foram conseguidos onde houve manejo de coquetéis de cultura antes de fazer o soja. Então, vocês vejam bem que está muito ligado a uma construção de situação de biota do solo que foi construída para atingir aquela alta produtividade. Então, se não fizer isso aí, dificilmente se consegue. Então, é só olhar os resultados, olhar o manejo, porque o pessoal logo olha o resultado, ele já vai olhar a fórmula do adubo que ele botou, qual que foi a variedade que botou, qual que foi o fungicida que usou, e está achando que é essa parte aí. E não é muito a ver, não. É uma construção, que nem ele falou, nós temos que, por exemplo, que nem você perguntou aquela hora de equilíbrio, nós não podemos fugir dos princípios agronômicos que nós aprendemos e as consultorias nos passam. Cálcio é fundamental no solo, enxofre é fundamental, todos os nutrientes. E eu também sigo as recomendações do William Albrecht, também, que eu acho assim, que é muito equilibrado o sistema que ele apresenta para nós, né? Então, em termos nutricionais, nós temos que buscar aquela condição que eles têm ali preconizado dos níveis de cada elemento, né? E, por exemplo, o que tem ocorrido na produção, se nós colocar um excesso de um elemento, outros elementos vai começar a dar deficiência, mesmo que eles estão no solo, se tiver em excesso, os outros vai deixar de atuar. Então, por isso que eu falo sempre, tenho até falado no grupo, nós estamos errando muito pelos excessos que nós estamos fazendo. Ok. Perguntas? Bruno. Ah, sim. A gente dentro que a gente começa a pesquisar uma coisa e outra, a gente começa a achar alguns subterfúgios, algumas ferramentas dentro do sistema. Eu agora de cabeça, a de mamona eu sei de cabeça porque eu já fiz muito. É um macerado de folha de mamona em 24 horas, ela funciona tanto como repelente inseticida, como eu consegui controlar a ferrugem de café com ela, numa vez que eu precisei. Mas são coisas que no dia a dia a gente vai aprendendo. Você pegar a internet, vai ser cheio de receitas. Eu aprendo também por ali. Eu gosto de falar que o nosso grupo, a gente está sempre em estudo e sempre tentando aprender um pouco mais. É uma coisa muito dinâmica o que a gente vem fazendo. Então, a gente tem sempre um tentando ajudar o outro, um pesquisando para o outro, um compartilhando com o outro. Receita você acha um monte. Você vai na internet, livros, isso daí tudo, você vai conseguir encontrar uma receita que você fazendo direitinho, ninguém coloca aquilo ali sem ter dado certo alguma vez. O importante é você ter consciência, é prático para você fazer isso, porque a gente não quer também inventar a roda aqui. Ninguém está falando em coisas, porque, primeiro, começa a gente se divertir um pouco mais fazendo agricultura, né? Que o Rogério fala muito, a gente fala muito dentro do grupo. O agricultor tem que voltar a ser agricultor. Ele tem que voltar a olhar para dentro da terra dele e não ficar só preocupado com um monte de conta que a gente tem que pagar. A gente esquece muitas vezes e fica buscando soluções pontuais e que sejam mágicas. Não existe mágica nenhuma na vida da gente. Para tudo sempre vai ter um custo. Eu gosto de falar muito isso. A gente tem sempre o bônus e o ônus de tudo que a gente faz. Pode ser mais fácil, mas sempre vai ter um custo disso daí. Pode ser mais difícil e vai ter um bônus, talvez, disso daí. Como pode ser o contrário também. Então, a gente tem sempre que estar. A gente testa,
a gente segue alguns princípios de muita seriedade naquilo que a gente faz. A gente não está aqui falando que a gente encontrou mágica e que vai fazer isso daqui e vai dar tudo certo, você não vai ter problema. Você pode ter certeza de uma coisa, todo mundo aqui passou por problema. O que a gente está mostrando, tentando mostrar, é que tem possibilidades viáveis para a gente voltar a ser rentável naquilo que a gente ama fazer, que é a agricultura. A gente há muito tempo tem perdido um pouco o senso do que é agricultura para o agricultor. A gente tem se distanciado muito disso daí e observado muito pouco do que tem acontecido dentro da nossa roça. Não fica muito preocupado em aprender a fazer uma receita ou outra, isso daí você sempre vai achar. Tem o conceito de que eu aplicando mamona, eu estou acabando talvez ali com a minha ferrugem, isolando um pouco, sai um pouquinho da... A minha cochonilha também espantou, até o ácaro, ele foge um pouquinho. Mas, para isso, também eu tenho uma consequência, que espanta outros inimigos naturais. Então, para tudo sempre tem alguma coisa. Nunca você vai ter uma verdade só para um só acontecimento. Então, tudo que é essa questão de receita, eu não me preocupei muito em passar receitas para vocês, porque é tudo muito dinâmico. O que eu comecei nessa escalada, eu estudei em Viçosa, eu saí de lá completamente achando que a agricultura que a gente fazia na década de 90 era aquilo que estava certo para o resto da vida, química, química, química. Sempre eu olhava para aquilo, comecei a mudar quando eu vi que eu estava gastando mais, usando mais insumo e não estava tendo resposta na minha lavoura. Aí eu praticamente quebrei, eu tive que procurar outra coisa que o custo fosse menor. Aí que eu comecei a estudar sobre isso e comecei a caminhar no sistema. O que eu fazia 6 anos atrás é completamente da minha consciência hoje. Talvez o que eu fazia 6 meses atrás, eu já achei alguma coisa nova. Esse resultado que a gente teve do chá de composto, que esse amigo nosso teve, foi agora, compartilhou com a gente tem, acho que 2, 3 semanas. Para a gente também, então a gente vem encontrando cada vez mais nesse compartilhamento, estudar, testar para ratificar aquilo que a gente está tendo, porque muitas vezes a academia não fornece isso para a gente. Ok. Tá ok? Nós ainda temos alguns minutos, 3 minutos mais especificamente, porque depois nós teremos um coffee break, e nos dirigiremos a outra sala, onde o assunto vai ser rochagem. Ok? Pergunta? O chá de composto ele parte do princípio de que uma compostagem muito bem feita, você saindo com todos os elementos, você vai ali produzir quase um humus. E ali vai estar com uma carga biológica muito grande. Você, a partir dessa carga biológica, você vai fazer como se fosse uma multiplicação on-farm, com alguns elementos nutricionais diluídos em água, com oxigenação. São algumas coisas que a gente tem sempre que bater. Asepsia, oxigenação, controle, pH, temperatura. Então, você pegou, aquela lá vai ser, na verdade, a compostagem é uma fonte de inóculo que você vai ter, mas altamente diversificada. A gente tem agora começado a estudar a relação de fungo-bactéria, o que mais tem ali dentro, começar a levar isso para microscópio, para olhar o que tem ali dentro. Realmente, se a gente está produzindo com seriedade, aquilo ali está certo, vale a pena utilizar essa compostagem para fazer o chá de composto? Pô, legal, é confiável, fiz bem feito, o processo está bem feito, vou multiplicar. Nada mais é que uma multiplicação do que eu tenho dentro do composto, eu multiplico aquilo ali num sistema parecido com o sistema que a gente faz a multiplicação on-farm. Tá ok? Deu para entender um pouquinho? Mais perguntas? Vai lá. Bom, você falou... Eu? Rogério? Já me chamou a atenção. E eu trabalhei a parte no Paraná, em Ponta Grossa, e a gente está comparando 6 rotações de culturas diferentes. Atualmente, eu estou com uma
Sim, esse na verdade é um desafio, porque quando a gente vai trabalhar com mix de plantas, fazer esse acerto é muito difícil, né? O que eu coloquei aqui é o princípio da biodiversidade, que a gente busca com os mix isso, para que você tenha diferentes plantas, liberando diferentes exudatos no solo, atraindo mais micro-organismos, mais ácidos orgânicos, liberando ou tendo alguma relação com diferentes minerais de solo, no caso de uso de rochagem, para que você realmente acelere esse processo do intemperismo. Então, é uma coisa bastante complexa. Então, por enquanto, a gente está fazendo ainda no achismo, né, porque falta dados para você conhecer isso. Então, dependendo do teu intuito, a gente tenta planejar um mix de planta que atenda aos seus interesses. No caso de... É muito variável. Tem problema de nematóide. O que eu preciso colocar nessa área que eu tenha, ao mesmo tempo, cobertura de solo, diferentes explorações, diferentes regiões de exploração pelo sistema radicular das plantas e que eu não multiplique determinada praga. Então, a gente está colocando isso como uma possibilidade de estudo de caso específico, para que você possa fazer os planejamentos de acordo ao seu interesse. Então, ainda está em fase de aprendizado, né? Nós começamos no ano passado com mix de planta. Vocês viram na minha apresentação, tinha bastante foto de braquiária, porque realmente, do tempo que eu trabalho, já são 7 anos que a gente vem usando muito arrosizienses, com essa questão do foco em cobertura, inserção de matéria orgânica no solo, pelo volume de raiz que tem, né? E para diminuir, sim, o uso de herbicida. Como eu coloquei, glifosato, nós precisamos dele, né? A gente sabe o impacto, na verdade, sim, imagina o impacto que ele causa no solo, né? Então, quando a gente tem trabalhado com mix de planta, utilizando menos herbicida, você, em alguns casos, consegue economizar uma aplicação de herbicida, dependendo da área, se não tem um banco de semente muito grande, e dependendo da cobertura que você tem. E utilizando, vamos falar assim, essa recuperação biológica através dos preparados biológicos, para realmente você repovoar esse solo com alguns micro-organismos da região que a gente fermentou com produtos de dentro da nossa região. Então, para suprimir esse impacto do herbicida e para ajudar nesse sistema. Não sei se eu consegui te responder. Especificamente na questão de ciclo das culturas, ainda a gente está adaptando, aprendendo. E no nosso caso específico do Paraguai, a gente tem um problema maior. A disponibilidade de sementes de cobertura é muito pequena. Então, aqui ainda vocês têm essa vantagem de ter mais acesso a várias espécies. Claro, moderação de se for adubação de sistema, você faz com pó de rocha, adubação de sistema também, para vaquear, esse seu adubação de inverno. Na verdade, nesses lotes, a gente não testou o pó de rocha. Nós fizemos um trabalho com pó de rocha, inclusive eu vou estar apresentando um painel, mas foi em outra área. A gente tem trabalhado, sim, na adubação de sistema com o pó de rocha, até para entender qual a interação dele e quais os efeitos dele, né, que para nós ainda é novidade também, mas já estamos inserindo, sim. Não, nós trabalhamos ele como um remineralizador, né, para que os efeitos dele sejam somatórios no sistema. Agora, a carga de nutrientes do nosso pó de rocha é baixa. Eu tenho um teor até interessante de cálcio e magnésio, um pouco de potássio, mas dentro disso eu trabalho ainda utilizando com fontes solúveis. Só com relação a pó de rocha ainda, só para complementar, eu ano passado, tipo assim, eu vejo o pó de rocha, ele é um produto in natura, ele precisa sofrer ataque de micro-organismos e a liberação dele é lenta. Os exudatos das plantas também ajudam em liberando os nutrientes do pó de rocha. Outro detalhe, depende também da origem do pó de rocha. Se for de origem basáltica, ele tem uma carga muito boa de silício.
E o soja, existe diferenças das plantas como nós, seres humanos também. Tem as plantas que são especializadas em tirar os nutrientes, no caso aí, que nem no caso o silício. Todas as plantas que têm folhas cortantes, essa parte da folha cortante é silício. Então, são plantas que, na verdade, são especializadas em buscar esse silício, que é no caso da origem do pó de rocha. Então, no caso, braquiária, milho, cana-de-açúcar, arroz, todas elas são plantas que elas vão responder e vão mostrar no primeiro ano já resultado em cima do pó de rocha. Depois que elas fechar o ciclo delas, ou que você dessecar, no caso a braquiária, ela vai devolver para o sistema, e aí sim, aí o soja ou as outras culturas vão entrar no sistema. O pó de rocha eu fiz uso em 100% da área, tem comportamento diferente dos talhões, mas na maioria deles aumentou a CTC e zinco. E agora no milho e braquiária a gente tem percebido assim visualmente um diferencial. Tem um colega também de Maracaju, produtor rural, muito criterioso nos levantamentos. Ele constatou agora no monitor da colheita da máquina, ele vislumbrou um aumento de produtividade no milho, aonde estava o pó de rocha, né? Então, o pó de rocha, ele precisa basicamente cobertura de solo, umidade, nós colocar os micro-organismos para eles bombardear o mineral, e aí, aos poucos, nós vamos começar a deliberar ele para o sistema. Então, tipo assim, nós não podemos pegar um solo degradado e querer plantar soja e jogar só pó de rocha, que não vai dar certo. Entendeu? Então, nós temos que respeitar, nós temos que corrigir nutricionalmente o solo, mas ele vem, por exemplo, a vantagem do pó de rocha é que ele traz 46, 48 tipos de nutriente. Então, ele traz uma carga muito grande. E nós estamos fazendo na agricultura uma coisa assim que eu vejo, nós estamos botando o mesmo do mesmo. Todo ano NPK, fósforo-potássio. E aí, os excessos, eu vejo que nós estamos deixando de produzir até por excesso, porque nós estamos botando sempre a mesma coisa, né? Então, eu vejo assim que tem que ter critério, tem que ter cuidado, fazer uma análise de solo correta. Se tiver os nutrientes em equilíbrio, a recomendação para os nossos solos aqui da nossa região, que o Dr. Éder passou, 6 toneladas de pó de rocha, do basalto no caso, né? E quem puder no solo mais argiloso é para botar, repetir mais 6 toneladas ainda, daí para um período de 5 anos mais ou menos. Essa é a recomendação que a gente tem. Nós estamos trabalhando e estamos explorando essa parte aí. A gente está fazendo, está botando na prática, né? Mas eu vou falar o resultado que eu obtive. Não serve de regra, pelo histórico que eu tenho, porque cada um tem o seu histórico da sua propriedade, do seu talhão. Eu plantei ano passado soja, tomei o cuidado de escolher as variedades, como se falou, a parte genética. Eu usei 3 materiais. Eu coloquei 6 toneladas de pó de rocha, 500 quilos de gesso e 25 quilos de ulexita de boro. É outro nutriente que nós temos que dar atenção ao boro. Apesar do veranico, apesar do veranico que deu em dezembro e alguma coisa em janeiro de 10, 12, 15 dias, que não chega a ser grave, eu produzi a média geral da minha propriedade em soja, 61,7 sacas de soja. Eu plantei agora, eu fiz uso dessa questão de biológico aqui, na questão de nodulação, eu consegui resultados fantásticos com a nodulação do soja. Isso aí trouxe uma bagagem de nitrogênio para o solo. Eu plantei milho sem nada de N químico. O primeiro milho que eu colhi, 90 sacos por hectare, tem outro que eu estou colhendo 70 sacos por hectare, mas custo baixíssimo, e está tomado de braquiária de novo o milho lá, preparando já para o próximo cultivo do soja, né? Então, eu penso assim, às vezes nós temos que deixar de pensar de colher o máximo, ou a gente às vezes até pensa que vai colher 120 e quase nunca colhe. Podemos colher um pouco menos, mas cuidar mais do solo e preparar mais o solo para a cultura que o carro-chefe, no caso, para mim, é o soja, né? A minha pergunta é sobre análise de solo. Meu nome é Sérgio Sescato, trabalho no Banco Central, nós estamos falando de uma agricultura. Estou
começando na atividade e eu sinto muita falta de métodos de análise de solo, porque hoje a análise de solo ela só consegue detectar os elementos solúveis, que podem ser aproveitados pela planta. Mas eu gostaria de saber se no meu solo eu tenho lá um tesouro de nutrientes e como que eu poderia fazer, usando biologia, para liberar isso, sem precisar pagar. Eu vou responder, depois os colegas podem ajudar. Esse aí é um embate, por exemplo, que o próprio gás sofre bastante. Eu posso falar porque eu não pus adubação química. Então, a maioria fala, pô, mas você está com o solo corrigido, beleza. Só que tem um detalhe, por exemplo, o fósforo. Para mim chegar nessa situação de não botar... Eu vinha pontuando 90 pontos de fósforo e potássio todo ano, que é a recomendação agronômica. Para mim, colher 60 sacos, eu sempre colhia 50, 55. Essa faixa aí, com essa adubação aí. Alguns talhões 60, eu falo em média, 50, 55, média geral da lavoura, que vale a média para mim. Aí, a partir de 3 anos atrás, eu diminuí, porque o meu soja não nodulava bem. Aí existem duas correntes, que pode botar 20 pontos de N junto na adubação do soja ou não põe nada de N. E eu sempre vinha plantando com MAP, aí eu pensei, para mim não pôr nada de N junto, eu vou ter que plantar com super simples. Super simples, para mim botar 90 pontos de fósforo, vou ter que botar 500, 600 quilos, não, é inviável. Aí eu disse, aí vai acidificar o ambiente da raiz, porque é muito, muito alta. Aí eu baixei para 250 quilos, com medo danado. Eu pensei, rapaz, isso aí vai dar zebra. 3 anos atrás. Aí eu colhi 60 sacas por hectare. Colhi mais que eu vinha colhendo, 50, 55. Nodulação melhorou. Aí, no outro ano, conversando com um consultor e agrônomo, ele disse, olha, o certo é até menos fósforo. Tem lugar aqui que você não precisa pôr mais fósforo. Aí eu pensei, poxa, mas tá 12 ppm no merge, coisa e tal, tem que botar para repor e coisa e tal. Aí eu plantei com 200 kg de super simples. 200 kg vai dar o quê? 36 pontos de fósforo. Para quem botava 90, eu cortei lá embaixo. Foi o ano retrasado, foi um ano excepcional de chuva, eu colhi 68 sacas de soja por hectare, média geral. Aí eu comecei a ficar mais corajoso. Eu pensei, sabe, aí eu vi esse movimento pó de rocha, eu pensei, bom. Aí eu pensei, cara, não precisa botar fósforo, eu estou diminuindo e estou colhendo a mesma coisa. Cortei o fósforo, o dinheiro do financeiro do fósforo, fui lá e comprei pó de rocha. Joguei pó de rocha em tudo e não pus fósforo. Colhi 61,7 sacas por hectare. Aí eu fiz uma análise agora na solo análise lá do Paraná, pessoal da Prime tem um sistema acho muito legal, que mostra o fósforo relativo, ou quer dizer o fósforo disponível. Para minha surpresa, era em torno de 150, 150, o fósforo relativo, está 180, está 200, está aumentando e eu não estou colocando fósforo. É a micorriza, é o pó de rocha, são as bactérias. Então, eu acho assim que... Só que não tem como dimensionar. Pelas análises, hoje, nós não temos como dimensionar. Mas, pelo histórico de quem botou fósforo muito tempo aí, eu tenho certeza que com o uso de bactérias, com esses pseudomonas, subtilis, nós colocando no suco, nós vamos buscar muita coisa que nós jogamos no solo, porque a planta precisa de 30 pontos, nós estamos botando 90. Tá? Então, eu vejo assim que nessa parte aqui nós vamos avançar muito. Eu estou tendo resultado, mas uma coisa eu falo para vocês, façam análise, não começa de fazer coisa no chutão aí, tem que olhar, fazer análise, você vê que dá para fazer, experimenta, mas está dando resultado, né? O pó de rocha, o que se fala também, que o silício, por exemplo, libera, porque todos os nutrientes eles se ligam, estão em casal no solo. Então, ferro com fósforo é cálcio com fósforo, cobre também, me parece, com ferro com fósforo. Aí, quando põe o silício diz que quebra isso aí e libera o fósforo. Então, só que nós não temos assim muito como medir essa parte aí. Mas me levou
a crer, tanto que eu vou agora nas áreas mais fracas, lá vou colocar mais 6 toneladas de pó de rocha, vai ficar com 12, e vou plantar novamente. A recomendação lá é, eu joguei no sistema da Prime, produção de 80 sacas de soja, para ver o que ia pedir de fósforo. A maioria dos talhões eu não vou precisar botar fósforo. Então, eu tenho coragem hoje de plantar sem fósforo, que está dando certo. Só para me complementar um pouquinho a questão do Martin, que a situação dele é uma e a nossa situação lá é outra. Os nossos índices de fósforo, na maioria dos talhões, ainda são bem baixos. Só que uma particularidade, quando a gente começa a estudar, e eu sou engenheiro agrônomo, mas aprendi a fertilidade e em algumas coisas hoje a gente até fica em dúvidas. Mas sim, a planta consome nutrientes, a gente não pode ser omisso de fazer a coisa no chute, como o Martin muito bem falou. Então a gente tem que ter dados para fazer. Mas uma coisa interessante que é colocado, o Dr. Éder fala nos cursos de pó de rocha, a gente faz uma análise usando extrator, Melish, no caso, no laboratório, o nosso solo dá 6 ppm de fósforo. Quando você manda fazer do mesmo solo uma análise de fósforo total, pode dar em torno de 500 a 900 ppm, que é o fósforo que está na parte mineral do solo. Como ter acesso a esse fósforo? O pó de rocha está nos dando acesso a isso? Está realmente substituindo o fósforo pelo silício? Não sei. É difícil de responder isso. Mas o sistema, que é o que a gente comentou, que é o tripé, pó de rocha, planta de cobertura, ácidos orgânicos, exudatos, micro-organismos, eu acho que é possível acessar. E como o Martin falou, ele não está colocando e está aumentando o fósforo, da onde está vindo esse fósforo? Fósforo solúvel. Então, é daí. Na minha opinião, é essa. Só para complementar um pouco, a gente realmente tem muito pouco dado e muito pouca pesquisa em cima disso. Mas a gente tem que começar a observar de um outro modo. Quando a gente utiliza adubação química normal, a gente começa a reter o sistema radicular da planta a um ambiente, que a comida vai estar ali, ela não vai querer andar. Quando a gente começa a exercitar um pouco mais isso tudo, a gente começa a abrir mais o solo, a gente começa a explorar mais área. Então, em vez de quantidade num só local, a gente começa a ter mais volume explorado pelas raízes. Fora isso, a gente começa a ter uma microbiota mais ativa, que também vai explorar mais isso tudo, mas vai começar a trabalhar também com outros solubilizadores para isso daí. Então, a gente vai ter bactérias que são específicas, que vão estar solubilizando melhor, que vão trabalhar para a planta. O engraçado é que hoje a gente já sabe que a planta, dependendo da fase que ela tiver, da necessidade que ela tem, ela libera um tipo de exudato diferente, que vai fomentar o crescimento da microbiota que ela precisa, que vai estar liberando o alimento que ela precisa. Então, é tudo um trabalho de conjunto. A planta alimenta a microbiota alimenta a planta. Então, isso daí vai estar fomentando todo o sistema. Tentar fazer isso certinho, a gente ainda está aprendendo, a gente está só caminhando. Então, a gente está aprendendo também. Tudo que a gente está falando aqui, por favor, não acreditem 100% em tudo que a gente fala. Vão e façam, testem, porque a realidade nossa é uma, a de vocês é outra. Cada um vai ter a sua realidade. O bacana é que fica muito mais divertido. A gente volta a ser agricultor. A gente esqueceu há muito tempo o que é agricultor. A gente fica muito preocupado em pagar banco, em pagar os boletos que a gente tem, e a gente esquece de estar na roça, trabalhando e observando melhor o que está acontecendo. Acho que é essa mensagem que o GAS tem muito para falar. Vamos voltar o olhar da gente para aquilo que realmente a gente se propôs a fazer, que é trabalhar com a agricultura. Vamos voltar a ser agricultor. Voltar a palavra cultura para o agro. Eu acho que isso é importante. Mais alguma pergunta? Esses critérios foram obtidos essas elevadas produtividades, qual foi o critério de monitoramento das lavouras via solo e via folha? Eu tenho... É no 0 a 20? Não.
Não, esse é um detalhe fundamental. Eu tenho um histórico de plantio consorciado com braquiária de 11 anos. E principalmente, no mínimo, 7 anos com braquiarões. Então, em vídeos que rodam pelo grupo, por aí, vocês perceberam que as raízes das braquiárias descem até 4 metros de profundidade, independente de ter alumínio ou não. Isso é o que o soja e o milho não toleram. Então, o que acontece? Se nós colocar essas culturas, que as raízes descem nessa profundidade, elas reciclam o nutriente e elas levam o nutriente também lá para baixo. Então, eu tenho o perfil de solo. O meu perfil de solo é um perfil que de 0 a 40 você não acha alumínio nele. Nenhum lugar lá, se você for fazer uma amostra. Então, mas quem fez isso aí para mim foi a braquiária, porque faz 19 anos que eu não passo uma grade nem um pé de pato na minha área. É só plantio direto e com esse manejo consorciado aí com braquiária, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês, assim, que nós estamos falando agora dessa questão aí que está acontecendo no solo, eu acho fundamental. Quem não fez, começa aos poucos. Não usem mais fungicida na semente, se vocês puderem. Use tricoderma, que é um fungicida biológico. Tente usar isso aqui, comece em pequena escala, porque foi até mencionado, o Reginaldo mencionou, micorriza, ele melhora todo o funcionamento de biota e aproveitamento de nutriente no solo. E a micorriza é um fungo. Então, se nós colocar fungicida no solo, nós vamos, que nem nós falamos no começo, quem cria o ambiente somos nós. Então, por isso que eu falo, solo é vida, nós temos que pensar o que nós vamos botar no solo. Porque o que nós botar, tu coloca um fungicida químico ali, tu resolve o problema de alguns patógenos, né? Só que, por exemplo, tu vai inibir os benéficos. Então, uns cuidados assim que nós precisamos começar a ter, porque muito vai chegar e lá vai botar o produto lá e dizer, para mim não está dando certo. Mas está botando fungicida químico junto, então tipo assim. E existe uma coisa assim que, dentro do existe uma diferença muito grande que nós estamos buscando fazer no gás, e vocês, é uma fase de transição. Mas a química, dentro da química, o que nós fizemos na agricultura? Nós deixamos a doença se instalar para daí combater. O caso do fusário. Fusário, começou a morrer as plantas lá, aí nós vamos desesperados lá na revenda, no agrônomo, o que eu vou botar para é fusário. O que eu posso pôr para fusário? Ele quer pôr um produto químico. O fusário se instalou lá por causa da compactação do solo ou encharcamento, uma das duas coisas. Então, o que causa, nós combatemos só o mal e nós temos que combater a causa. Então, a parte biológica, por exemplo, o que nós fazemos? Tanto nessa parte de preparação do solo, que é com as coberturas e tudo, nós estamos fazendo antes das coisas acontecerem. Se tiver um solo aerado e descompactado, não vai ter problema de fusário. O fusário vai estar lá no solo e faz parte do solo. Nematóide, por exemplo, ele faz parte do solo. Só que quando nós criamos o desequilíbrio por monocultura, ou plantar soja, ou soja, milho, nós que começamos a criar as comunidades de nematóide e tudo mais que tem no solo ali, e daí cria um desequilíbrio. Por isso que nós, usando agora esse EN e esses outros produtos, nós temos um resultado positivo, porque nós plantamos só 2 culturas. E se nós fizer essa integração e cobertura diversificada, vai melhorar essa parte aí. Então, biológico, nós temos que fazer preventivamente. Sempre entrar antes da coisa acontecer. Isso é uma coisa assim que vocês têm que, quem quiser buscar, usar os biológicos, nós temos que sempre fazer as coisas preventivamente. Se perder o controle de alguma coisa, eventualmente, nós vamos agir com químico, se precisar. Entendeu? Mas, a princípio, vamos sempre nutrir bem a planta, que ela vai ser uma planta mais resistente, né? E usar o biológico. Se não der certo, aí que nós vamos entrar com o químico. Essa é a nossa busca que nós temos tentado fazer. O que nós conseguimos com isso? 2 coisas. Baixar custo, e bastante.
Hoje tem sobrado dinheiro para mim, antes não sobrava, empatava, trocava figurinha, porque eu sou 100% arrendatário. Segundo lugar, eu estou usando muito menos produto químico no meio ambiente. O produto, com certeza, não existe valor, nós não temos valor agregado para isso, mas o produto vai ser um produto com menos químicos, entendeu? Ok, mais uma? Meu nome é Maria Paula, eu sou engenheira agrônoma, trabalho na Secretaria da Agricultura de São Paulo. Reginaldo, Eu? Sim. você falou muito importante que é a semente. E você falou de variedade, né? Vocês, os grupos GAS, ele tem uma visão de estar procurando uma volta também aos híbridos e outras variedades, ou esse não é o caso, seria só mais um gene? Como é que é esse pensamento em relação a isso? O Paraguai é uma situação um pouco diferente. Eu me formei e fui para lá e estou lá há 12 anos. A nossa situação do soja safrinha, eu comentei, eu vou embasar em cima disso. Ela traz os problemas, mas também traz soluções. Porque o Paraguai era totalmente dependente de semente importada, porque a nossa produção de semente, as regiões capazes de produzir semente no verão são muito poucas e não tem uma condição ótima. Então, nós só fomos autossuficientes a partir do momento que liberou plantar soja safrinha. Então, a qualidade da nossa semente subiu muito com isso, porque eu consigo plantar soja em janeiro, fevereiro, colho em maio, abril, maio. Então, isso nos ajudou muito. E eu comentei pela questão de adaptação genética, né? Que eu, particularmente, sou engenheiro agrônomo, mas essa parte de genética eu não consigo me aprofundar muito. Mas a gente percebe que todo organismo tem capacidade de adaptação. Então, a mudança de uma variedade, ela ocorre ano após ano quando você consegue colocar ela dentro de um ambiente e ela se adapta àquele ambiente. E essa carga genética ela é passada para frente. Então, a gente vê que os resultados melhoram de acordo com os manejos e com a produção da própria semente. Em relação à parte econômica, a nossa tendência, esse ano nós saímos um tanto da tecnologia BT, pelo alto custo, e voltamos para o RR. A gente está retrocedendo, vamos falar assim, mas buscando essa questão de rentabilidade. Dentro dos materiais RR, a gente ainda achou que é possível ter volumes de produtividade como a gente vinha tendo antes e com uma questão de adaptação até com base na rusticidade das variedades em cima do nosso manejo. Olha, esse ano, eu acredito que seja devido ao trabalho a longo prazo. Tem várias pessoas do Paraguai aqui, não sei se da minha região. O Pepe é de um pouco mais lejos, verdade? Ao norte. Eu estou a 60 quilômetros de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, e a 70 quilômetros de Guaíra, no Paraná. Então, a gente pega uma zona de transição de solo para o arenito e o argiloso, o basalto. A nossa média, em cima da média da região, foi em torno de 30% maior. Eu acredito que seja devido ao manejo de solo. Nós fechamos média de 60 sacas por hectare, a região fechou em torno de 40, 45 sacas.